Entrevista. Olá, muito boa tarde, aqui estamos nós para mais um momento dedicado à conversa, um momento dedicado ao primeiro Congresso Insular Olhar o Futuro, uma organização da Olhar Poente. Educação, Cérebro e Mente vão estar em análise nos próximos dias 30 de maio, 31 e 1 de junho. Nestes dias haverão um vasto painel de oradores ligado a várias matérias, não só da educação, mas também da saúde, entre outros. Este congresso acontece no auditório do Ramo Grande e na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira, e o público tem a sorte de poder participar presencialmente ou de forma online. Comigo hoje estão duas médicas pediatras, doutora Patrícia Galo e doutora Adriana Pinheiro. Muito boa tarde a ambas. Boa tarde. Eu começaria pela doutora Patrícia, para que os nossos ouvintes possam identificar as vossas vozes. Expectativas para este congresso? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar cá e a oportunidade de fazer parte do congresso. Agradecer ao Olhar Poente e ao Sérgio Nascimento, e realmente as expectativas são grandes, porque é um congresso voltado não apenas para a mensagem que nós podemos passar para outros profissionais, como para os próprios pais, e tentar, por um lado, desmistificar algumas coisas e, por outro lado, incentivar a melhoria de recursos e de possibilidades que nós temos de fazer com que as nossas crianças e adolescentes tenham um desenvolvimento saudável. Doutora Adriana. Muito bem, também gostava muito de agradecer o convite para estar cá e o convite para participar no congresso. A área do neurodesenvolvimento, que é a área à qual nos dedicamos, realmente é uma área muito abrangente e, portanto, faz todo o sentido que haja um congresso e uma formação em que estão interligadas as áreas da saúde, as áreas da educação e os pais e a comunidade, e, portanto, penso que será uma mais-valia aqui para a nossa região. Este tipo de congresso vem, como referiram, vem partilhar experiências, vem partilhar conhecimento entre vários profissionais. Este, sendo o primeiro congresso insular, certamente deixará aqui o bichinho para que haja um segundo, um terceiro, concordam? Sim, esperamos que sim, não é? Que isso possa ser repetido, possa ser de alguma forma, eventualmente até melhorado, não é? Porque esse é o primeiro e apesar da expectativa ser alta e achar que tudo vai correr lindamente bem, mas há sempre mais alguma coisa que no final dos eventos nós achamos que podemos fazer. Então, acho que sim, acho que vai haver repetições no futuro. Quando fica algo por fazer, nós começamos logo a pensar claro. no segundo ou no terceiro. As doutoras fazem parte de mesas redondas, mesas onde até o público poderá intervir. Que áreas poderão surgir nessas mesas redondas? Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o título da mesa redonda que eu vou participar. Quem tem filhos tem cadilhos? Desenvolvimento infantil e parentalidade. E eu gostei muito, porque eu acho que a gente parte mesmo da base. E eu concordo, quem tem filhos tem cadilhos. Eu tentei descobrir o que eram cadilhos. Pela minha pronúncia, eu acho que vocês veem que, na verdade, não sou exatamente de cá, apesar de já ser uma terceirense da Gema agora. Bom, cadilhos seriam cuidado e preocupações. E é claro, eu acho que todo pai, toda mãe vai ter a preocupação de que corra tudo da melhor forma para o seu filho, vai ter cuidado para que eles se desenvolvam da forma que nós esperamos e que seja o melhor para eles. Então acho que a gente vai desmistificar um pouquinho, e a minha mesa é composta, eu vou estar presente, assim como psicólogas extremamente experientes e que são pesquisadoras. Acho que vai ser bastante interessante. Lembrando uma coisa que eu acho muito importante, se a gente parar para pensar, o ser humano, o filhote, o bebê do ser humano é o que nasce menos preparado para a vida, completamente diferente dos outros animais. Então eu acho que especialmente naqueles primeiros 2 anos em que o cérebro está em formação, e mesmo depois, que se continua, né, porque o lobo frontal só vai se desenvolver mesmo na adolescência, eu acho que nós devemos tentar fazer com que esse desenvolvimento seja saudável. Tudo isso parte do próprio afeto. Eu acho que a primeira coisa relacionada ao desenvolvimento é o afeto que existe entre filho,
mãe, pai, eu acho que toda essa comunicação afetiva e não verbal que existe logo depois do nascimento. E a partir daí, os desafios vão se proporcionando, porque nós temos que pensar que, na verdade, os nossos bebês e crianças vão ser os seres humanos, os homens e mulheres de amanhã, e o amanhã chega muito rápido. Então eu acho que da mesma forma que nós pensamos que o mundo tem que evoluir, a nossa espécie tem que evoluir, e as nossas crianças, no fundo, têm que ser melhores do que nós, do que os avós, do que os bisavós, melhores no sentido de estarem mais preparadas para todos os desafios e necessidades que eles vão ter no futuro. Então essa mesa eu acho que passa um pouquinho pelo básico, pelo início. É um tema, eu diria, bastante interessante para os pais, não é, encarregados de educação poderem também participar e até tirar algumas questões. E muitas dúvidas, eu acho que sim. Muito bem. A doutora Adriana Pinheiro participa noutra mesa redonda, onde também aborda aqui alguns temas já neuro, diria eu, mais específicos. Exatamente. Sim, a mesa em que eu vou participar é dedicada à intervenção precoce e, neste caso, pressupõe-se que já existe algum fator que chamou a atenção no desenvolvimento da criança, que não estará a acontecer da forma como seria previsível e, portanto, a intervenção precoce acaba por ter uma grande importância atuante nestas crianças, porque quanto mais cedo conseguirmos intervir, melhor, em princípio, serão os resultados. Claro que tudo isto está muito dependente e, portanto, isto falar um bocadinho e pegar aqui um bocadinho no assunto da plasticidade do sistema nervoso central. Portanto, quanto mais cedo fizermos a intervenção, em princípio, melhor são os resultados, mas claro que isto está tudo muito dependente de vários contextos, da criança em particular, da alteração que a criança apresenta e também do contexto social em que ela está inserida. E, portanto, o objetivo da intervenção precoce é muito atuar na criança e na família e em todo o meio envolvente em que a criança está. Portanto, o que está preconizado é que haja uma intervenção na comunidade e, portanto, nós naturalmente avaliamos a criança a nível hospitalar, mas depois há a área da intervenção precoce que vai atuar no meio onde a criança está inserida, ou em casa, ou na creche, ou numa ama, portanto, dependendo do meio em que a criança está inserida. E esse meio é fundamental também um meio familiar, portanto, temos que avaliar toda a situação da criança e toda a situação dos intervenientes e também, naturalmente, preparar os pais para a forma como devem intervir. Muito bem. E isso eu queria acrescentar que isso, no fundo, a intervenção começa com essa atenção e uma certa vigilância. E lembrando que nós não podemos ser muito rígidos. Temos que estudar toda a dinâmica daquela comunidade, daquela população. Por exemplo, os hábitos familiares de uma família portuguesa, ou norueguesa, ou mexicana, ou japonesa, talvez não sejam iguais. Eu acho que tudo que nós esperamos tem muito a ver com a cultura na qual nós estamos inseridos. Então, eu acho que o primeiro ponto é vigiar, é ver. Existem certos padrões de normalidade, não existe um normal. Há uma certa flexibilidade, como, por exemplo, os marcos do desenvolvimento na criança. Eles podem ser atingidos dentro de uma franja temporal. Um exemplo, motor. Uma criança pode sentar sem apoio aos 6 meses ou 7 meses e meio, pronto. E não quer dizer que no futuro uma seja melhor do que outra. Eu acho que o mais importante inicialmente é vigiar. E dentro dessa vigilância, saber o que precisa ser ligeiramente modificado, que não seja realmente terapêutico no início, ou realmente aquilo que precisa ser investigado e necessita mesmo de terapia. Então, acho que é uma gama muito grande aí. Nem tudo é patológico. Eu acho que também desmistificar. Nem tudo é patológico. A gente, às vezes, só precisa colocar o carro um pouquinho mais em cima dos trilhos. Outras vezes, não. Outras vezes, realmente, há patologia. A intervenção tem que ser muito mais vigorosa. Então, exatamente. E para isso é mesmo muito importante conhecer os marcos do desenvolvimento e saber que existem limites relativamente grandes das etapas que vão sendo atingidas e a idade em que cada criança vai atingir essa etapa. Portanto, poderá ser... exatamente, outro exemplo será na marcha. Sabemos que as crianças andam ali por volta dos 12, 13 meses, mas há crianças que andam às 10, como há crianças que andam aos 15, 16, e nem por isso será uma perturbação do neurodesenvolvimento. Tal como a linguagem, há crianças que começam muito mais cedo, como há crianças que começam muito mais tarde. E a par de todas estas etapas físicas e motoras está a acontecer um desenvolvimento emocional e um desenvolvimento social e um desenvolvimento de outras competências, e eu acho que há um assunto muito importante que temos que abordar, que é o brincar.
é a brincar que as crianças aprendem e, portanto, nós temos que incentivar a brincadeira, nós temos que incentivar a imaginação das crianças. As crianças têm que conseguir brincar, têm que conseguir construir uma brincadeira e têm que conseguir criar as suas próprias regras da brincadeira para depois, mais tarde, conseguirem lidar com alguns problemas que vão acontecendo no dia a dia. Eu acho que hoje em dia também, por vezes, estamos a cair um bocadinho aqui no querer alfabetizar muito precocemente as crianças, querer que elas aprendam a ler e a escrever muito cedo, sem antes terem mexido na areia, sem antes terem conseguido enfiar contas. Portanto, a motricidade fina vai se desenvolvendo ao longo do desenvolvimento da criança e isto está tudo relacionado com o que falávamos da plasticidade cerebral. E, portanto, a criança tem que ser exposta às situações para depois poder desenvolver outras competências mais académicas. E, portanto, o brincar é fundamental. E no brincar, antigamente, nós já tínhamos quase que a terapia ocupacional, que, por exemplo, na integração sensorial, antigamente as crianças sujavam os pés de lama, sujavam as mãos de alguma coisa, pronto, haviam experiências dentro da brincadeira que hoje em dia as crianças podem não ter, ou pela falta do espaço, ou pela falta do tempo para brincar, a falta de oportunidade. Então isso acaba virando um pouquinho terapêutico em algumas situações. Quando aquela parte lúdica de ter tempo, de brincar, de imaginar, de tocar, até mesmo a nível de inteligência emocional, de tropeçar, cair, conseguir levantar, são coisas que são simbólicas. E eu acho que isso é no brincando que a criança vai aprendendo. E o mais importante realmente não é começar logo a alfabetização, exatamente, é começar, inclusive, desde muito pequenininhos, a estimular a inteligência emocional, que começa desde um bebezinho. Ou seja, antigamente isso era muito intuitivo, mas hoje em dia nós não temos tempo para nada. Eu falo também como mãe. E eu acho que eu queria também passar um pouquinho para os pais, que não é a quantidade do tempo em si, mas é a qualidade que eles podem ter com os filhos. Se não puder ser todos os dias, mas pelo menos no final de semana, 1 ou 2 dias, algum tempo de qualidade. Mas não para aprender a ler e escrever, não para ensinar aquilo que eles vão aprender na escola, exatamente, mas para ensinar a vivência, para ensinar o prazer, para ensinar a vivenciar experiências que eu acho que só podem ser vividas realmente em casa e com a família. Há muitos colégios que ainda bem estão começando a ter essa outra visão e sabem que as crianças podem estar muito fechadas e os pais podem não dispor de muito tempo e que já lembram muito dessa situação da aprendizagem durante a brincadeira. Eu acho que os colégios deram um salto no desenvolvimento desde que eu cheguei à ilha até agora, que é impressionante e nesse ponto eu acho que a gente tem muita sorte. Então, por isso que eu acho que esse congresso engloba mesmo isso, é profissionais, colégios, pais, para que a gente pegue realmente essa tríade, né? E consiga fazer com que as crianças aprendam, mas aprendam sendo felizes. Isso também faz parte, não é? Exatamente. Eu posso dizer, então, que um dos principais benefícios deste congresso, e tendo o painel que ele contempla, é os pais perceberem que quando estão a criar o seu filho, portanto, criança jovem, não há carimbo no crescimento dele. Exatamente. Portanto, esse é um dos maiores benefícios para que não hajam tabus, não é? Muitas vezes pensamos exatamente isso como falavam, começam a andar um bocadinho mais cedo, começam a andar um bocadinho mais tarde, ou a falar, e muitas vezes tentam incutir até, não só uma língua, mas duas, numa fase se calhar muito prematura nas crianças. A doutora Adriana disse algo que me fez despertar aqui as novas tecnologias e o facto de o brincar. As novas tecnologias estão presentes, vão estar cada vez mais presentes, mas se calhar deveriam ser mais um extra no dia e não o efetivo durante todo o dia, como acontece em muitos casos. Exatamente. É mais por aí. Exatamente. Também. É inevitável que as crianças tenham contato com a tecnologia. É normal que elas comam areia, não é? É normal que elas comam areia. É muito importante que comam areia. É muito importante. Comida de cão, etc. E realmente as novas tecnologias acabam por absorver muito o tempo da criança. E, portanto, é difícil encontrar estratégias e é difícil encontrar técnicas. Eu também, enquanto mãe, tentei. Uma das coisas que faço até é estipular o tempo. Há um despertador que toca quando é hora de brincar e quando é hora de parar a tecnologia, porque senão é sempre mais um bocadinho, mais um bocadinho, mais um bocadinho e não interrompemos. E, portanto, temos que desenvolver estratégias para libertar as crianças das tecnologias, que fazem parte do mundo delas e que elas vão ter que ter contacto, mas que tem que ser limitado. É muito importante. E é uma outra situação. As crianças, eu acho que realmente é uma evolução da espécie, né? Elas nascem já com uma apetência pela tecnologia e com uma aprendizagem facílima.
Mas, ao mesmo tempo, elas não podem estar presas a isso. Se pararmos para pensar, na época que eu era criança e ia ao cinema, as imagens, ou mesmo na televisão, tinham 24 imagens, 24 quadros por segundo, atualmente 40, alguns jogos 60. Qual é isso a neurociência que talvez consiga explicar? Qual é o efeito dessas imagens tão rápidas, de mais de 40 imagens por segundo, no cérebro em formação, nessa neuroplasticidade? Nós não temos essas respostas. E no fundo, pode fazer com que a criança ela se torne um pouquinho menos, haja menos apetência à comunicação, à relação afetiva, à comunicação, e que se corte um pouquinho essa vontade de interagir com outro ser humano. Eu acho que há muita coisa que vai ser discutida nesse congresso, até em relação mesmo a isso. Exatamente. E mesmo no lidar com a frustração. Sim. Que eu acho que é preciso desenvolver essa capacidade de lidar com a frustração, e as tecnologias acabam por limitar um bocadinho essa capacidade. Se lidar com a frustração é que mostra realmente como a criança vai conseguir se autorregular. Uma criança autorregulada vai conseguir ser um adolescente autorregulado e um adulto autorregulado, ou seja, não é controlado, é regulado, ou seja, saber como resolver, como ultrapassar obstáculos, como lidar com limitações, ter estratégias, ter criatividade, isso tudo passa por aí no lidar com as frustrações, e isso não pode ser esquecido. Eu ainda sou do tempo em que chegava a casa com os pés cheios de lama, portanto, acho que sou de um tempo feliz. Ao falar convosco, eu sinto a necessidade de vos perguntar porquê pediatria? Doutora Adriana, pode começar. Oh, meu Deus, pediatria. Pediatria foi um sonho desde cedo. Eu, por acaso, muito recentemente, agora, há uma semana, pediram para ir falar à escola secundária, que eu tenho 2 filhos já no ensino secundário, e pediram para ir falar um bocadinho sobre a minha experiência profissional. E a minha mãe, aqui há uns anos, tinha encontrado um texto escrito em inglês por mim, numa aula de inglês, em que a professora perguntava o que é que nós queríamos ser quando fôssemos adultos. E eu encontrei um texto escrito no 10º ano, com 16 anos, em que dizia que queria ser pediatra. Eu pensei que este sonho tivesse sido um bocadinho mais à frente, mas aparentemente não. Eu dizia lá que queria ser pediatra, que queria ter 2 ou 3 filhos e que queria viajar muito. Pronto, eram os meus sonhos. Pronto, sou pediatra, tenho 3 filhos. Eu já viajaste. Ainda não viajei assim cedo, mas acho que consegui cumprir esse sonho que aparentemente vinha já desde essa altura. A pediatria fascina. A pediatria não é só lidar com as crianças, a pediatria é lidar com toda a família. E é lidar com a escola e, sobretudo, a área em que nós estamos, que é a área do neurodesenvolvimento, é uma área muito abrangente e é isso que me atrai. É poder lidar com as crianças, é poder lidar com a família, é poder intervir nas crianças que têm um desenvolvimento dito típico, mas também nas crianças que têm alguma alteração do desenvolvimento. Portanto, no hospital nós agora, como realmente é uma área em que está tem sido muito procurada e temos tido muitas crianças, acabamos por dedicar a nossa consulta só à área de neurodesenvolvimento, mas depois a título particular também acabamos por atender crianças que têm um desenvolvimento típico. E nessas crianças também é muito importante a conversa com os pais sobre o que é que vai... um bocadinho... dar uma previsão de qual será o passo seguinte no desenvolvimento, do que é que eles podem esperar, dizer que a partir dos 15 meses as birras vão acontecer, mas que isso está dentro do que é esperado e, portanto, antecipar um bocadinho o que vai acontecer na etapa seguinte, esclarecer as dúvidas que cada vez são mais nos pais e, como a doutora Patrícia dizia, realmente os pais tentam ser perfeitos na sua educação, mas ninguém é perfeito e, portanto, cada um tem que ir adaptando à criança que tem à frente e aos desafios que vão aparecendo pela frente e, portanto, eu acho que isso é uma das nossas mais-valias e esta área dá-nos muito prazer trabalhar e eu, em particular, gosto muito de trabalhar nesta área e não me imaginava fazer outra coisa. É uma área onde temos de ter profissionais muito motivados, extra motivados, todos os dias, doutora Patrícia. Olha, comigo foi o oposto. Primeiro eu vou parafrasear um especialista, um pesquisador em alergoimunologia, o professor Martínez, que diz que não existe pediatria, existe familiatria. Pronto, gosto muito desse termo, é o que eu tento fazer. Mas não, eu nunca pensei, para falar a verdade, escolhi medicina tardiamente e talvez por exclusão, pensando bem... Quando entrei na pediatria, ainda como interno geral, comecei a ver alguns mestres, alguns professores com um pouquinho mais de idade. E aquilo me cativou imenso. Aquilo era uma arte misturada com muito amor pela criança e pelas famílias. Então eu acho que eu fiquei um pouquinho apaixonada por esses mestres e comecei a gostar.
da possibilidade de fazer alguma diferença logo no início da vida. Eu acho que no final da vida, é muito importante que haja profissionais que cuidam do final da vida, mas já é o final, as oportunidades já passaram. Então o fato de conseguir ajudar alguém que está no início dessas oportunidades, eu acho que me cativou. E eu acho que assim, um pouquinho o amor pelo ser humano. Eu acho que a gente conseguir ajudar nessa passagem da criança que nasce até a vida adulta, conseguir facilitar de alguma forma, conseguir tornar isso mais prazeroso, tanto para a criança como para os pais, também me cativou. Inicialmente, dentro da pediatria, minha área era outra, era mais ligada à alergia e imunologia, que também era muito, passava por uma prevenção muito grande. E depois acabei sendo direcionada quando vim para cá, e ainda bem, adoro, para a área do desenvolvimento, que realmente é a área onde a gente começa a parar para pensar um pouquinho, até no que fez. Eu tenho, meus filhos também são grandes, eu tenho uma filha de 20 anos e um de 17, e penso em acertos também, aprendi muito com os meus próprios erros, isso torna as consultas muito mais fáceis, né, quando a gente aprende com os próprios erros e tenta fazer com que os outros acertem logo de primeira, e acho que o desenvolvimento é sempre aquela caixinha de surpresas, em que a gente vê tanto potencial logo no início da vida, e tenta intervir para que haja o que eu acho que é o mais importante no crescimento de um ser humano, que é autonomia e felicidade. Autonomia, o desenvolvimento, vamos chegar a tudo que é necessário para que o ser humano seja considerado um ser humano autônomo, normal, mas também a felicidade. Eu acho que esse também é um papel muito importante do pediatra. Sim. É tentar fazer com que as coisas tomem um bom rumo e que as famílias consigam, mesmo perante problemas e obstáculos, mas conseguirem uma dinâmica feliz. Porque, no fundo, as pessoas querem ter uma família feliz, querem confraternizar dentro da própria família. E, às vezes, há certas dificuldades que nós podemos intervir e fazer com que tudo fique um pouquinho mais fácil. Pronto, eu acho que é. Eu não sei se respondi a pergunta. Mas... Não respondeu. Sim, foram ambas perfeitas, diria eu. Já agora, permitam-me perguntar algo. A tecnologia é vossa inimiga no sentido em que os pais muitas vezes leem coisas na internet, certamente, não é? Por aí, tem sido uma inimiga nesse âmbito? Talvez não. Ou as pessoas percebem que os profissionais especializados, sim, têm experiência, têm estudo, têm mecanismos que ajudam a ultrapassar essa fase dos problemas do desenvolvimento? O estudo é sempre imutável. O estudo é um contínuo, um desenvolvimento. E eu sempre gostei de ser desafiada. Eu adoro ter tempo numa consulta e os pais fazerem perguntas e eu tentar respondê-las. Algumas vezes sei, outras vezes tento responder com lógica, outras vezes digo, realmente não sei, vou pesquisar. Acho que sim, os pais podem estar um pouquinho mais exigentes no sentido de terem mais conhecimento. Por outro lado, nem todo conhecimento disponível é correto, é verdadeiro. Então, acho que o nosso papel é desmistificar um pouquinho. Ninguém tem a verdade absoluta, mas eu acho que é interessante conversar sobre todos os temas. Exatamente. Cada vez mais os pais têm acesso à informação, mas é preciso saber filtrar essa informação. Claro que nós não sabemos tudo, claro que nós temos que ir estudar muitas vezes algumas questões que os pais nos põem e, portanto, nós estamos sempre a aprender. Sim. E, portanto, tentamos explicar as dúvidas dos pais e esclarecer e, realmente, muitas vezes eu também tenho que dizer, eu tenho que estudar um pouco mais sobre esse assunto, vamos falar sobre isso um bocadinho mais tarde, e o que sei, e dentro da minha experiência e do que vou sabendo, vou tentando esclarecer os pais. Muito bem. Este é um congresso que teve como palavra-chave a neurociência e é por aí exatamente que ele irá entrar. E muito bem. Não sei se tem algo mais a acrescentar. Eu acho que na verdade, é isso que nós já falamos. Lembrar que conhecimento é poder. E o conhecimento nos torna capazes de pais ou profissionais de preparar, antever, perceber o que existe, detectar problemas, detectar variações da normalidade e tentar sempre melhorar. Eu acho que o ser humano quer sempre melhorar, mas melhorar não no sentido competitivo, mas melhorar no sentido de dar o melhor aos filhos e conseguir que eles possam passar por essa vida com a melhor experiência possível. Pronto, acho que é um pouquinho por aí. E sobretudo também os pais perceberem que não estão sozinhos. Sim. Que no caso de crianças que têm perturbações de neurodesenvolvimento, que existem outros pais que passam pelo mesmo, que existem outras famílias que passam pelo mesmo, e mesmo os desafios que uma criança que tem um desenvolvimento dito típico ou normativo também acontecem noutras crianças e como já falámos, que existe uma grande variação dentro do que é considerado normal ou normativo. E, portanto,
Fica aqui o apetite aberto para estes temas que são verdadeiramente importantes para aquilo que são os tesouros, não é? Que os pais têm em casa. Portanto, cá estão mais uns temas dedicados que vão ser abordados, aliás, neste primeiro Congresso Insular Olhar o Futuro, de 30 de maio a 1 de junho. Mais uma vez, obrigado a ambas pela disponibilidade Muito em vir ao obrigada, Rádio Clube de Angra. O Rádio Clube que é parceiro deste evento, portanto, mais conversas virão. Obrigado. Obrigada. Entrevista.